Vamos então à palestra de hoje, abençoados, para nós crescermos mais. Como já dizia o nosso apóstolo, nosso crescimento é em espiral. Nós vamos crescendo, 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 até ser dia perfeito. Hoje, eu não sei se foi ontem ou hoje que foi o dia das crianças. Foi ontem? Ontem. Assim é. E hoje as crianças, Marlene, deixaram você para ouvir a palestra hoje. Ela chegou até a trazer algumas cositas para as crianças, mas tudo está bem, né? Deixa para a semana que vem, né? Dia rudimentar, né? É uma palavra rudimentar, isso nosso dia é todo dia, não é isso? Então é rudimento. Então fica para a semana que vem, Marlene. Papai, assim é. Somos provados a cada minuto. Mas vamos ter a palestra hoje com o título Olhando Firmemente a Cristo. Sério. Olhando firmemente. Então não pode o quê? Vacilar nem um pouquinho. Se vacilou um pouquinho, você cai. Aí você cai na malha. Você cai na malha. Baseado lá em Hebreus 12, 1 e 2, vem o apóstolo dos gentios aqui e dos hebreus, porque ele também foi chamado apóstolo dos hebreus, mas foi separado para pregar aos gentios, e não os outros apóstolos, Pedro, João e Tiago, não. Eles foram chamados para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles foram exclusivamente separados por Jesus de Nazaré, a qual tinha um Cristo, que eles não deveriam ir para os gentios. Então, nós não temos nada a ver com Pedro, João e Tiago. Amamos eles? Lógico. Principalmente os que estão na Bíblia. Se nós amamos os que não estão na Bíblia, nós não vamos amar os que estavam lá, que fizeram a história bonita para chegar até nós. Amamos, mas só que acabou o império deles. Eles não têm nada a ver mais conosco. Foi escrito para lermos e entendermos a história. É igual você pegar o livro de Levítico de Moisés, um dos 5 livros dele, chamado Pentateuco, e você querer viver o livro de Levíticos. Não tem como, cara, não tem como ninguém viver aquilo. Agora, os judeus tiveram? Lógico, porque foi escrito exclusivamente para eles, e foi colocado sacerdotes para poder ajudá-los a viver aquilo. Nós não temos sacerdotes, nós temos o quê? Apóstolos, pastor, e isso é outra história. Então é a mesma coisa você querer pegar o evangelho de Pedro, João e Tiago, que é o evangelho da circuncisão, e querer vivê-lo, ser instruído por ele. Então não dá. Abaixa um pouquinho aquele. Lá até desliga aí. Então nós precisamos, abençoados, de entender essas coisas, porque essas coisas são matemáticas. É ciência exata, né, Tiago? Ciência exata. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da graça. Nós somos do evangelho da circuncisão ou da incircuncisão? Nós estamos debaixo do evangelho da incircuncisão, que se chama graça. Boas novas, Novo Testamento, doutrina de Cristo, tem vários nomes aí. E você e eu temos que saber andar nela, porque se não soubermos, tropeçamos e fazemos um emaranhado da nossa mente e não temos caminhos retos a seguir na terra. E aí ficamos perdidos nas religiões como estão os demais.
Então, esse título aqui, olhando firmemente a Cristo, é necessário. E aqui Paulo, né, falando com os hebreus, chamando a atenção deles para Cristo. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está falando com quem? Com os hebreus. Quem tinha pecado? Os hebreus. E foi um povo milenar. Então o pecado andou com eles com milhares, com 2000 anos. Então, para ficarem livres de uma coisa que foi imposta para eles 2000 anos, no estalar de dedo de Paulo, é difícil. E ele fala aqui, ó, temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, que ternamente, que desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, o que é tenazmente? É algo que é forte. Está na mente da pessoa. Você vê que todo mundo fala que é pecador, não é? Porque aprenderam isso com o sistema religioso. Mas quem é pecador são quem? Os hebreus. Porque só a eles foi dado o Pentateuco, os livros da lei, que começa em Êxodo, não Gênesis, mas de Êxodo para frente. E foram 613 mandamentos que atormentava eles de dia e de noite, durante o quê? Séculos e séculos. E ele diz: desembaraça disso, desse peso, que tenazmente nos assedia, que é o que? O peso do pecado, a consciência do pecado tem que acabar, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. E por você limpar isso na mente da pessoa, não é fácil. Ele diz: o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então foi proposto uma carreira para eles e para nós, olhando. Então você não pode correr, você não pode conhecer essa proposta sem estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. É o próprio Deus. Então, abençoado, com esses olhos nós temos que ver, com esse que você tem aí, que é o reflexo daquilo que está na sua mente. Você enxerga o que está na sua mente. Você vê que tem pessoas que enxergam. Você não está vendo? Ele diz: não estou vendo não. Aí ele traz uma figura, não, é uma figura assim, assim, assado. Olha lá para você ver. Aí ele formou na sua mente. Aí você olha: agora eu vi. Então, o que fala e o que enxerga está onde? Na mente. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, esse que nós olhamos, ele é o autor e consumador da fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Então, o elemento fé é primordial para um cristão, para um filho de Deus. Sem fé, ele não tem como agradar a Deus. É impossível. E quem trouxe essa fé? Jesus Cristo. É o modelo que nós temos que copiar. Por isso que ele diz: olha firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. E lógico, esse Jesus que Paulo está trazendo para os hebreus, não é os que viveram
Não é o que viveu com Pedro, João e Tiago, não. Ele está falando do ressuscitado. Ele está falando do ressuscitado. Porque Paulo diz que pregava quem? O Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado. E Cristo e Jesus se tornou um só. Não tem como você separar Cristo de Jesus, Jesus de Cristo. Uma vez que ele habitou nele e ressuscitou, eles se tornaram um só, né? Criatura de Deus. Deus criou esse Cristo, né? E fez ele manifestar num corpo na terra. Então é esse que os nossos olhos têm que estar fitos e firme. É Jesus Cristo e não o homem. Porque quando você começa a ver o homem, aí você começa a se embaraçar. Você já não está firme mais. Você começa a cochear em dois pensamentos. E começa a ouvir propostas e propostas. Mas quando você é firme no propósito, e as pessoas te conhecem e falam, não, aquele ali está firme, não adianta nem mexer com ele. Você já viu? Esse já está firme, meu filho, não adianta mexer com ele, não. Ele já sabe o que ele quer. Mas aquele que está cambaleando, cocheando em dois pensamentos, esse é fácil de você pegar, meu irmão. É facinho. Ele cai na lábia porque ele não está firme. Ele não está com os seus olhos firmes. Ele deixa que a circunstância o tire. Então ele não está firme, ele não está determinado, ele não viu a imagem real das coisas, ele não viu. Ele está capengando, ele está, infelizmente, proposto a cair a qualquer momento. Então Paulo mostra que os olhos devem ser iluminados, porque olho é para o quê? Ver. Só que esses olhos que ele está falando aqui, não é esses aqui simplesmente carnal. Ele está falando dos olhos do seu o quê? Entendimento. Quer dizer, o olho do seu entendimento tem que fazer você enxergar aquilo. Entendimento está onde? Na mente. Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você fica, como nós falamos, cocheando em dois pensamentos. Você acha que é isso então? Então não está bom, eu vou lá, eu vou ver. Ele não está firme, é uma pessoa inconstante. Qualquer vento de doutrina o leva, porque ele está sem os olhos do seu entendimento iluminado. Então, com que olhos devemos ver as coisas? É com o entendimento. Porque é na mente que está todo o conhecimento, que faz você discernir se aquilo é verdadeiro ou não. Porque o entendimento faz refletir no seu olho o que? Julgamento. Você começa a julgar. Você vê uma pessoa, você vê uma atitude de alguém, pela atitude você fala, a atitude aqui, que cara ali não está legal não. Você está o quê? Com o seu entendimento, pelos seus olhos que viu, julgando. E a palavra diz que nós temos que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Julga, meu irmão. Não vai pelo oba-oba. Senão nós vamos virar. Maria, a senhora me desculpa. Maria vai com as outras. Você não é Maria que vai com as outras. Então nós precisamos, porque essa é a forma que se usa, né, para falar que as pessoas estão fracas, né? Então você tem que julgar, abençoado. E os olhos do seu entendimento é para isso. Enquanto nós não formos iluminados, você lembra que você ia visitar vários lugares? Tudo que era venda de doutrina, você não ia? Eu ia.
Eu ia. Estão falando que tem uma profeta lá, rapaz, que a mulher, antes de você chegar, ela sabe até a cor da sua meia. Não é assim? Eu fui numa que eles diziam, pô, essa mulher, rapaz, é um poder de Deus. Na hora que ela bate o olho em ti, meu irmão, ela já sabe. Ela passa o scanner assim, ó. Olho do Superman. Olho do Superman. Já começa a ver. Vem e começa a falar tudo da sua vida. Falei, então essa mulher não presta, não. Ela é fofoqueira. Isso não é profeta. E fica cheio de gente lá. Porque os olhos do entendimento dele não foi aberto. Ele não consegue ver Cristo. O autor e consumador da fé, quer dizer, aquele que agrada a Deus 24 horas. Jesus agradava a Deus 24 horas. Porque ele andava pela fé. O meu justo viverá pela essa fé, que é do autor e consumador dela, que é Jesus. Por isso que os olhos do nosso entendimento, cada dia precisa ser ampliado. Com essa palavra que ilumina. Qual ilumina? A palavra da graça. Por que eu posso pregar isso? Por que você pode ouvir isso hoje aqui? Porque alguém iluminou os olhos do nosso entendimento. Para ver quem? Cristo. Não é um homem, não. O perigo é esse. As pessoas deixam Cristo e ficam com o homem. Aí que é o perigo. E a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. De Paulo, que diz lá em Timóteo, que nós devemos conhecer Jesus segundo o meu evangelho, ele diz. Então tem que ser o Jesus de Paulo. Então não é o mesmo Jesus de João e de Pedro e Tiago? Não é o mesmo não, companheiro. Não, mas Deus é um só, Jesus é um só. Não. O próprio apóstolo diz que há outro Jesus por aí, há outros deuses por aí. Até parecem com o nosso, formado pela mente desses doentes aí da religião. Parece, mas não é, porque nós fomos iluminados e colocamos nossos olhos em Cristo e ninguém arranca ele mais de nós. Ninguém. Paulo disse, se vier outro, um anjo ou até mesmo nós, e pregarmos outro evangelho que vai além daquele que nós pregamos, seja o quê? Anátema. Então ninguém pode roubar isso de nós. O que foi pregado, está pregado. Alguém fez um trabalho bonito na nossa mente, fez a nossa mente. Você está com a mente feita. Então você não tira olhos mais de Jesus de jeito nenhum. Ele é o autor e consumador da fé. Assim é, abençoado? Papai. Então, ele fala do olho o quê? Espiritual. Visão. Você tem uma visão. Visão é o quê? Aquilo que faz você andar atrás dela. Visão é aquilo que você viu, é ali, o alvo é esse. Então agora é esse aí, esse não. Entra um aqui, beleza, sai fora, que eu continuo com esse. Meu negócio é Cristo. Meu negócio é Jesus. Eu não tenho outra parceria, eu não tenho outra conversa a não ser com Jesus. Essa é a minha posição. Então Paulo mostra que esses olhos desse entendimento que faz você enxergar aqui na terra, sejam o que? Iluminados. Lá em Efésios 1:18 ele fala aí, olha, iluminados os olhos do vosso coração, ou entendimento, que é a mesma coisa.
São sinônimos, que é mente. Para saberdes. Então, primeiro tem que ser iluminado para saber. E como se ilumina? Ouvindo. Porque a palavra é luz. Davi, eu gosto muito desse Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então é a palavra que ilumina. Nós não fomos iluminados? De Deus te abençoe para... Somos abençoados com todas as bênçãos. Foi uma iluminação que veio na nossa mente. O edificador trabalhou na nossa mente e fez-nos enxergar. Lá em 2 Coríntios 5,16, ele diz: daqui por diante, ninguém mais conhecemos segundo a carne. Olha, só uma pessoa iluminada pode ver isso. Porque está todo mundo na carne. Na terra você olha assim e fala: ih, aquele lá, pá, eu conheço, não. Aquele lá é bravo. Aquele outro ali, ih, rapaz, cuidado. Por quê? Ele aprendeu a ver todo mundo segundo a carne, com as suas emoções e atitudes carnais. E aqui, uma vez os meus olhos e os teus olhos iluminados, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que quer dizer isso? Que você vê todo mundo como o quê? Um abençoado, perfeito, completo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tem pecado. Isso é olhos iluminados. Seus olhos são o quê? Bons. Diga se o meu olho é bom. Olhos bons, por quê? Porque a mente foi o quê? Renovada, iluminada. Você é um iluminado agora. Você crê nisso? É o que ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você foi chamado para quê? Para viver por cauda ou por cabeça? Por baixo ou por cima? Esse é o nosso chamamento. Ser o quê? Verdadeiros cristãos na terra, vendo tudo de acordo com a palavra. Daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se conhecíamos Jesus segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Então você não vê Jesus de Nazaré mais. Você vê quem? O ressuscitado, que agora nos conduz sempre em triunfo. Olhos iluminados. Então você consegue enxergar o mundo que está em trevas, que está na pior. Você consegue ver o céu azul, os passarinhos, a lua. Você já viu a lua? Tem gente que passa a semana, o mês todo, sem ver a lua, sem ver a estrela, as constelações, porque ele está vivendo um drama tão terrível, ele está apegado àquele drama, que ele só anda com cabisbaixo assim, ele não consegue enxergar o céu, as maravilhas que Deus criou para nós desfrutarmos dela, e de graça. Você olhando o céu, você está pagando alguma coisa? De graça. As plantas, os animais. Olha, é importante isso. Isso faz você assemelhar-se a Deus. Porque as situações que andam ao nosso redor não conseguem tirar os nossos olhos de Cristo. Você está firme, abençoado? Firme! Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Ninguém pode te tirar desse propósito. Aqui você vê Cristo, você não vê o homem. Daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se conhecemos Cristo segundo a carne, mas eu já aprendi isso. Não parece. Você corre atrás de homem, você quer ver a imagem. Então você não conhece isso. Isso aí virou simplesmente uma palavra como qualquer papagaio sabe falar. Né, Luiz? Fala, repete, né? É repeteco.
desganhar, e a mente não foi iluminada. Quando a mente é iluminada, você sabe ver Cristo. Onde Ele está? Sem mim, nada podeis fazer. Onde Ele está? Eu não consigo viver sem Ele mais. Assim é? Então, iluminados para a esperança do chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Temos heranças tremendas, pessoal. Quantos creem nisso? Eu creio nessa sobreedificação. O que nós não alcançamos na edificação, na sobreedificação, que é a última etapa da igreja na terra, nós vamos alcançar toda a nossa herança. Eu recebo isso. Anjos, dá-nos, dá-nos. Lá em Lucas 11, 34, Jesus fala sobre esses olhos. Olha aqui, Jesus de Nazaré, que nós estamos conhecendo Jesus de Nazaré, mas segundo o meu evangelho, diz Paulo, nós conhecemos Jesus de Nazaré segundo Paulo, nós não conhecemos segundo Pedro, João e Tiago, porque nós sabemos o propósito através de Paulo, exatamente o que Jesus de Nazaré fez, que no entanto, nós cremos que na cruz, Ele tomou os nossos pecados. Olha aí, e tem pessoas que conhecem Pedro, João e Tiago e diz que ainda é o quê? Pecador. Olha o tanto que nós andamos, e eles não têm olhos iluminados. Nós vimos que Jesus na cruz de Calvário, segundo o apóstolo Paulo, destruiu o diabo. E aqueles que vê Jesus ainda como Pedro, João e Tiago, acham que o bicho está solto, atazanando todo mundo. Então eles não conhecem Jesus. Por isso que nós temos que conhecer Paulo, porque a Paulo foi revelado o verdadeiro Jesus de Nazaré e o ressuscitado. Olha a diferença que tem. Olhos o quê? Iluminados, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Assim é? Lá em Lucas 11, 34 e 30 ao 36, diz aí Jesus: são os teus olhos o quê? A lâmpada do teu corpo. Como estão andando, pessoal? Onde você está levando esse corpo seu? Para onde esse corpo seu está andando? Estamos na luz ou nas trevas? Tem hora que esse corpo quer ir para lugar que não deve. Não é verdade? Porque lá vai te envergonhar. Nós podemos tomar um traguinho aí de vinho, cervejinha, um whisky, ou uma cachaçinha da boa, da roça. E aí, nós podemos fazer isso? Tudo te é lícito, tudo te é lícito. Tudo te é lícito. Agora, convém fazer aquilo? Aí que está. Aí que está, convém fazer aquilo? Você tem condição de fazer aquilo e sair tudo bem? Aquilo vai edificar, vai honrar o Cristo que você enxergou aqui? Vai precisar daquilo se o evangelho não te basta? Então a coisa é séria. Então nós precisamos o quê? Administrar, porque ele diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Mas é lícito? Você pode fazer o que você quiser. O edificador trouxe uma mensagem que diz o seguinte: limites da habitação. Quantos lembram disso? Limites da habitação. Então toda habitação existe o quê? Limite. Tem um que tem um terreno de 1000 metros. Tem um que tem de 300, o limite dele é de 300. Tem um que tem 10.000 metros. Tem um que tem 10 alqueires. Cada um foi dado um limite. O que foi dado o limite para mim, não é o mesmo do Tiago e do Zé, que foi dado. Não, o meu Deus me deu um limite. E naquele limite eu posso andar tranquilo, que eu estou dentro da cobertura.
Se eu sair fora daquele limite, o que vai acontecer? A cobertura não tem compromisso contigo mais. Você vai andar agora na sorte. E junto da sorte traz o quê? O azar. E geralmente é o azar que mais funciona. Porque quando dá sorte, ele diz: "Oh, tive sorte", para você ver. É uma coisa ínfime. A sorte é muito ínfime, mas o azar é desse tamanho, abençoado. Então, são os teus olhos lâmpada para o teu corpo. Olha, está te iluminando agora. Aonde eu devo meter a minha colher? Compensa? Pode, lógico, pode fazer o que você quiser, meu irmão, tudo te é lícito. E eu consigo segurar a barra depois? Aí que está o problema. Eu consigo segurar a barra? Perder o relacionamento com Deus, você não perde. Sua salvação está garantida. Limpinho lá, mas aqui é o problema. Posso todas as coisas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Iluminado. Tem pessoas que falam assim: "Pô, você é um iluminado". Não fala? Mas tem pessoas que dizem também: "Você é um desgraçado". Mas é bom ouvir iluminado, não é? O que é o iluminado? O que é o iluminado? Aquele que tem olhos em Jesus. De Paulo. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Paulo fala que teria uma fé que de futuro nos seria revelado. E já foi revelado pelo quê? A fé vem por ouvir e ouvir o quê? O Evangelho de Cristo. Então nós temos a fé agora adornada em nós. Então as pessoas vão ver você passando por situação, mas você mantém na fé. Eles dizem: "Olha, eu conheço aquela pessoa ali. Ela está passando por uma luta, rapaz. Mas ela nem parece". Sabe por quê? Por causa da fé. Que é de quem? De Cristo. E que foi dada a cada um, repartida a cada um de nós. Então, é isso aí. Os seus olhos vê com fé. Tem gente que fala assim: "Ih, ali não tem jeito mais". Ponto. Ele está vendo com o quê? Com os olhos da carne. Se ele tem olhos da fé, falou: "Tudo está bem. Eu recebo a vida desse cidadão transformada. E aconteça o que acontecer, os teus olhos estão fitos em Jesus. E você não vai retroceder, você vai continuar até ver aquilo acontecendo. Porque a fé chama à existência as coisas que não existem, como o quê? A existir. Então, os seus olhos têm que estar iluminados. Mas se forem maus, os teus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Aí pode esperar tudo que vem sobre aquele corpo. Porque ele perde a cobertura, pessoal. Perde o prazer de viver a graça. Porque a graça é só por fé, não tem outro jeito. Assim é? Repara, pois, ele manda, julga a ti mesmo. Reparar quer dizer, julga o homem a si mesmo. Prova o homem a si mesmo. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam o quê? Trevas. Hoje eu me ocupo com isso demais, muito. Eu procuro ser elogiado, às vezes não dá não. Não é, Elisete? É o que não dá não. Né, José? Não dá. Mas eu procuro ser elogiado por todos. Eu procuro as pessoas falar: olha, pastor, você é um iluminado. Eu falei: ah, papai. Meus olhos estão fitos em Cristo.
Então por isso que vem a luz sobre mim, ou sobre você também. Repara, pois, a luz que há em ti, que não seja trevas. Que não seja trevas. Trevas quer dizer o quê? Falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento anda em trevas, só fazendo coisa errada. Se, portanto, todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, ó, cuidado, ó, repara, te repara. É a boca, né? A boca que fala tudo, né? A boca que fala tudo. O que você fala, eu julgo. Esse cara está em trevas. O diabo está bravo. Pecado. O inferno está contra mim. Eu fiz isso porque o diabo me tentou. Ah, trevas puras. Trevas puras. Agora, se o teu corpo for iluminado, sem ter qualquer parte de trevas, será todo o quê? Resplandecente. O que ele está falando aqui? Transformação, pessoal. Na transformação nós seremos totalmente isso aí, ó. Não vai ter nenhuma, qualquer parte de trevas não vai ter na minha vida e na sua vida. Será todo resplandecente como uma candeia que te ilumina em plena luz. Você tem que saber disso, sabe por quê? A partir de então você começa a se ocupar mais. Você começa a se reparar. Não tem pessoa que vai ser, esse cara está me reparando, o que tem? É você que tem que fazer. As pessoas têm, você que tem que reparar a si mesmo. Como é que eu estou? Como eu estou vivendo? Eu estou olhando para Cristo ou estou olhando para a carne? Se conhecíamos Cristo segundo a carne, se conhecíamos José Luiz segundo a carne, já não conhecemos mais desse modo. Porque se você vê, você está em trevas. E ele diz, quem está em trevas, o corpo não é luminoso. Então todo mundo começa a brigar com você. Você está chato, você é nojento, você é... Epa, acabou, sua luz já se foi, meu irmão. Só a luz já se foi. Mas é fulano esse ciclano. Não é fulano esse ciclano. É eu porque eu não estou apresentando iluminado. Porque quando é um iluminado, todo mundo gosta de olhar um iluminado, não gosta? Não gosta? Todo mundo gosta, meu irmão. Agora quando vem trevas, ninguém quer ver trevas. Não, você está muito chato. Opa, volta. Um dedo, tem quantos para mim? Eu estou mostrando um, mas tem 3 para mim. Quando as pessoas falam que eu sou chato, eu falo, ih, caramba, tô mal, tem que me reparar. Repara-te, repara, é reparação. Quem está fazendo reparação aí? Por isso que muitos não gostam da minha palavra, porque ela é curta. Corrigir, reparar, reparação, isso mesmo. Não é só você examinar, é você se reparar, quer dizer, se consertar. Corrigir. Se conserta, meu amigo, para que teu corpo seja visto por todos, o corpo luminoso. Assim é? Quando você recebe isso? É o melhor dia? Melhor domingo, melhor palavra, melhor semana. Aba, Pai!